Olá! Estreia hoje o programa Viver Sustentável, um programa que vai levar até você muita informação sobre questões ambientais, sociais e econômicas. E para entender melhor os assuntos abordados aqui, contaremos sempre com a participação do professor Mendes Tami. Olá, é um prazer poder compartilhar com você, participar com você da discussão de questões ambientais. Aliás, discutir questões ambientais é algo muito recente na história da humanidade. Paradoxalmente recente. Por que paradoxalmente? Porque enquanto, por um lado, a ciência mostra que a presença do homem aqui neste planeta remonta a centenas e milhares de anos, somente nos últimos 50 anos começamos a nos preocupar com questões ambientais. Foi preciso que a Terra mostrasse inequivocamente sinais de exaustão, mostrasse que a nossa exploração dos recursos naturais estava ultrapassando os limites do razoável, para que nós começássemos a perceber esses sinais e nos preocupar com as questões ambientais. Mas não basta nos preocuparmos. O nosso comportamento é ditado por valores e não por preocupações. Por isso, nós precisamos transformar preocupações em valores ambientais, para que estas preocupações se incorporem ao nosso cotidiano. Todas as nossas ações, as nossas preocupações se reflitam em ações concretas para proteger e preservar o ambiente para as futuras gerações. É muito importante ter um programa sobre viver sustentável aqui na Rede Vida de televisão, porque nós temos uma missão, que é preservar a vida, é valorizar a vida. Portanto, no mundo que nós vivemos, no contexto que nós vivemos, é muito importante ter um programa que aborda de maneira direta, clara, didática, com o telespectador, com o brasileiro, a questão da sustentabilidade. Nós sabemos que o planeta já não consegue mais suportar o atual ritmo de consumo. Temos que mudar nossos hábitos e com urgência. Mas afinal, o que é ter uma vida sustentável? Vamos ver o que alguns especialistas disseram sobre o assunto. Uma vida sustentável implica em você saber e ter a consciência tranquila de que a sua participação como consumidor, como cidadão no mundo, se dá de modo a ter uma preocupação com a capacidade de regeneração, de reposição daquilo que você está consumindo. Exemplo, eu não estou comprando um peixe que eu sei que aquele peixe está sendo explorado de uma maneira insustentável, ou seja, que ao comer aquele peixe eu estou fazendo com que ele não se reproduza mais naquele local onde é o seu, digamos assim, a sua casa natural, o seu habitat natural. Eu acho que, de um ponto de vista global, né, a importância de ter uma vida sustentável é você garantir a preservação do planeta para as futuras gerações, né? Então, a questão é se a gente está olhando com o horizonte das nossas próprias vidas ou das gerações futuras. Agir de forma responsável com os outros seres vivos, seres humanos e outras formas de vida no planeta, de tal maneira que a gente possa manter e recuperar a integridade dos ecossistemas, de tal maneira que as gerações futuras possam viver dignamente e que a gente possa também atender às necessidades da geração atual. E a questão de água e saneamento passa por isso também. Significa pensar meio ambiente, sociedade e economia a partir da nossa ação. O que é que nós, cada um de nós, pode fazer para que a sociedade, o meio ambiente e a economia sejam sustentáveis. Uma economia mais próspera, um meio ambiente mais sustentável e uma sociedade mais justa. Professor, qual a urgência que a humanidade viva de forma sustentável? Recentemente, um cientista americano publicou um texto na internet e ele começa de uma forma provocante ou provocadora. Ele diz assim: se os dinossauros tivessem sido avisados a tempo de que estava em curso um fenômeno meteorológico, que não sabemos até hoje muito bem como foi, que poderia colocar em risco a espécie, como realmente ocorreu, extinguindo os dinossauros, se eles tivessem sido avisados a tempo, de nada lhes adiantaria, porque o que eles, dinossauros, poderiam fazer? Mas se nós, seres humanos, estivéssemos sendo avisados, alertados, com relação
há algum fenômeno ambiental que pudesse colocar em risco a qualidade de vida das futuras gerações e nada fizéssemos, estaríamos agindo como verdadeiros irracionais. E ele continua: nós não estamos sendo alertados, nós estamos sendo bombardeados diariamente pela imprensa, pela mídia, com relação não a um, mas a 2 fenômenos ambientais que podem colocar em risco não apenas a qualidade de vida das futuras gerações, mas a própria condição de sobrevivência de nossos filhos e netos. Esses 2 problemas são escassez de água doce e o segundo problema, o aquecimento global. E no próximo bloco vamos conversar com o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Chico Graziano, que vai comentar sobre o assunto sustentabilidade. O Viver Sustentável volta a falar sobre a importância de ter uma vida sustentável. Hoje o nosso convidado é o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Chico Graziano. Olá, Graziano. Primeiramente quero agradecer a sua participação e logo te perguntar, o que é ter uma vida sustentável? Bom, primeiro eu que preciso agradecer esse prazer de estar aqui com vocês, ao lado do Mendistami, iniciando esse trabalho muito importante em termos de conscientização ambiental, né? Viver sustentável significa viver pensando no futuro, pensando naqueles que ainda nem nasceram, porque nós estamos acostumados a dizer, não, nós temos que deixar alguma coisa para os meus filhos. Quando a gente pensa em meio ambiente, em política ambiental, não é nem para os filhos, a gente pensa mais longe ainda, daqui 30, daqui 100 anos, como estará a nossa sociedade, como estará o planeta Terra daqui 100 anos, 200 anos. Então, sustentável é isso, é imaginar e trabalhar com a consciência de que aquilo que nós usufruímos hoje não pode se dar às custas daqueles que vão ter que usufruir do planeta mais adiante. Além disso, tê-lo aqui conosco é um motivo de imensa satisfação, um privilégio, porque o Chico Graziano é alguém que, além de ter conceitos claros, definidos sobre a questão ambiental, sobre a importância de conciliar a questão econômica e a questão ambiental, é alguém que tem transformado essas ideias em questões concretas, tem conseguido aterrissar do difícil mundo das coisas, do difícil cotidiano de cada um de nós, para realmente ajudar a construir esse mundo melhor para os nossos descendentes. Secretário, o senhor lançou o programa Municípios Verdes. O município verde significa município sustentável? E quais são os critérios para o município ser considerado verde? Aliás, esse é o programa mais vistoso, eu diria, que envolve todo o estado de São Paulo a partir das administrações locais, né? O Município Verde. O que nós fizemos? Nós elaboramos uma lista com 10 ações ambientais e essas 10 ações elas exprimem uma agenda ambiental para os municípios. No lixo, no esgoto, na educação, na arborização, no controle local da poluição, na proteção da mata ciliar, no fato de existir ou precisar existir na administração um órgão, um gerenciamento, um departamento, uma secretaria de meio ambiente. Então nós oferecemos uma agenda ambiental aos municípios e através de uma estratégia boa de comunicação, envolvimento direto e pessoal meu, eu criei uma equipe muito grande de bons técnicos, nós fomos capacitar os municípios para eles elaborarem um plano de ação municipal para o meio ambiente, para vencer aquela agenda. Mas mais ainda, como a vida toda eu fui professor, o Mendistami também sempre foi, eu tive a ideia de dar uma nota para os municípios. Então, eles apresentam um plano de ação, eles são avaliados em função do plano de ação ambiental e depois nós damos uma nota ambiental aos municípios. E divulgamos em novembro do ano passado um ranking ambiental. E aí os municípios começaram a estabelecer uma espécie de competição entre eles, quem ia ter a nota mais alta do meio ambiente, o que foi uma coisa fantástica e está dando muito certo. Você, nesse programa, está dentro da Agenda 21, que é um conceito que começou em 92, de que nós devemos ter uma visão global, mas ter uma ação
local. O município é a base para conseguirmos grandes transformações. Chico, o que está sendo feito para levar esse programa que já mostrou que deu certo em São Paulo, está dando certo para os outros estados? Pois é uma ideia, eu acho que nós estamos também desenvolvendo aqui estratégias adequadas. Eu diria mais do que estratégias, talvez uma crença que o nosso país precisa de que é na base da sociedade que acontecem as mudanças, né? Nós que estamos já feitos, trabalhamos em São Paulo, em Brasília, né? O Brasil não é Brasília e São Paulo, o Brasil é o fundão, né? É o interior do nosso país, né? Então acho que nós temos que confiar na base. A base está no município. Não é só o prefeito ou a administração pública. São as OABs, as igrejas, os clubes de serviço, o Rotary, o Lions. Isto é que é a vida da sociedade nas comunidades, né? Associações de pais e mestres, em algumas cidades maiores, as ONGs ambientalistas, o CREA, né? Então, eu realmente imagino que a Agenda 21, sustentabilidade, meio ambiente, precisa ser levado nessa base, porque é aí que as mudanças acontecem. Porque não adianta nada você ter grandes ideias se as pessoas não mudarem o seu comportamento ambiental, né? Não mudarem a sua atitude, o seu modo de ser, né? Quem implementa a política é o governo, mas quem muda é o cidadão, é a dona de casa, né? Que tem que parar de jogar o óleo da fritura no ralo da pia. Como que você faz isso? Dando ordens de cima? Não. Só fazendo um trabalho de conscientização que precisa começar, aliás, com as crianças, né? Porque são as crianças que são capazes de puxar a orelha dos pais, do pai e da mãe, para as atitudes corretas, né? Para parar, por exemplo, o Serra fala muito disso, o nosso governador, né? Do fumo, né? E no meio ambiente é a mesma coisa, né? Não jogar coisa no chão, não quebrar pedaços de árvores, né? Então são pequenas atitudes que somadas fazem a grande diferença. Chico, especialistas dizem que existem 3 áreas-chave fundamentais para colaborar com o desenvolvimento sustentável de uma cidade. Modernização dos prédios, empregos verdes e crescimento e aumento do transporte coletivo. Secretário, você concorda com a classificação dessas 3 áreas-chave e que o governo tem feito nesse sentido? Eu concordo e inverto. O transporte coletivo é o mais importante de todos, na minha modesta compreensão. Hoje a nossa sociedade detém uma adoração pelo automóvel. O automóvel manda em tudo, né? Você pega, as calçadas são estreitas e as ruas largas, né? Recentemente os municípios começaram a fazer calçadões para as pessoas andarem tirando o carro, né? É fantástico isso, né? São pequenas coisas, mas são... As cidades do futuro terão menos veículos. Não vai dar, não há... Como se diz, a pegada ecológica vai ser muito grande sobre os recursos naturais da terra. Então, o transporte coletivo é fundamental. Esta é a agenda da sustentabilidade nessa matéria. Você elimina uma fonte de poluição fantástica. As pessoas não sabem, porque associam poluição com chaminés de fábricas. Mas hoje, 80% a 90% da poluição aqui na região metropolitana de São Paulo vem do escapamento dos veículos e não das chaminés das fábricas. São os veículos que são os grandes poluidores da sociedade atual. E do jeito que vai indo, não haverá nem como, porque o tráfego, inclusive, as ruas, né, são congestionadas e a poluição aumenta. Então, transporte coletivo é a agenda da sustentabilidade. Pedro, eu não tenho a menor dúvida de que esse trabalho não pode ser conduzido apenas por técnicos, apenas pelas secretarias envolvidas diretamente no objetivo. Todas têm que ter o que nós chamamos de transversalidade. A Secretaria do Meio Ambiente, a secretaria que é dirigida pelo Chico Graziano em São Paulo, e por outros secretários competentes, apaixonados pelo assunto nos demais estados brasileiros, tem que estar presente. Não dá para admitir que, de repente, o governo, no afã de realizar rapidamente as obras, desempacar obras que estão empacadas, queiram atropelar a legislação ambiental.
O que o Chico colocou hoje é muito claro. Na realidade, se todas as obras contribuírem para que nós tenhamos como meta construir uma sociedade mais saudável, uma sociedade sustentável, uma forma de viver mais sustentável, nós estamos ajudando a garantir um mundo melhor para os nossos filhos e netos. Ok, Chico Graziano, agradeço mais uma vez a sua participação e as portas do programa Viver Sustentável estão abertas. Sempre que você tiver uma oportunidade, venha participar conosco. Okay? Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Olha, parabéns pelo programa, muito bom. Parabéns. Obrigado. E a sua participação no primeiro programa é para nós um privilégio. Muito obrigado, Chico. Obrigado. E no próximo bloco, o Viver Sustentável vai te mostrar que o planeta Terra pede socorro. Hoje o programa Viver Sustentável discute a importância de ter uma vida sustentável. A história da degradação do meio ambiente vem desde os primórdios. A exploração dos recursos naturais tem ocorrido de forma inconsciente. O homem, desde a pré-história, é caracterizado pelo consumo e desperdício dos recursos naturais. Organizados em grupos nômades, eles exploravam todas as possibilidades de caça e coleta de um local e depois partiam para outra área. Porém, nesta época, o consumo e a destruição ainda não causavam tanto impacto na natureza, pois a população mundial era muito pequena. Com isso, animais e vegetais acabavam recuperando o espaço. Esta situação começou a se alterar quando grupos sedentários descobriram a agricultura. Essa fonte inesgotável de recursos supria a necessidade da população crescente. Em meados do século XVIII, aconteceu a primeira Revolução Industrial. Com a descoberta dos motores a vapor para mover as Marias-Fumaça, os barcos e outras máquinas, a queima de lenha e carvão aumentou consideravelmente. Mesmo assim, até o século XIX, toda essa poluição ainda era filtrada pelo ecossistema. Com a segunda Revolução Industrial, veio a era do petróleo. Foi aí que a poluição começou a sair do controle. Hoje a sociedade vive o consumismo. Desperdício e poluição do ar e da água são apenas alguns dos fatores que acarretam a problemática da degradação do meio ambiente. Precisamos de uma terceira revolução energética. Uma revolução que vá descarbonizar a atmosfera para enfrentar o problema do aquecimento global. Uma revolução que vai criar uma era da sustentabilidade, em que todos, não apenas os cidadãos conscientes, as ONGs, as empresas, incorporem ao seu dia a dia padrões de sustentabilidade, mas, acima de tudo, os governos façam a sua parte, com legislação que induza a substituição de energias sujas por energias limpas, investimentos para que a tecnologia hoje disponível se aperfeiçoe e transforme problemas em solução. Tudo isso depende de nós, depende de todos nós. A Terra já está pedindo socorro. Se a humanidade não se conscientizar agora, o nosso futuro pode ficar comprometido. Veja na matéria. O planeta está entrando em colapso. A existência humana na Terra pode ter seus dias contados. Os desmatamentos, o consumismo exagerado, a ampliação do transporte individual, a poluição atmosférica, a exploração de combustíveis fósseis, o uso de energia suja. Estes são alguns dos erros e abusos cometidos todos os dias. Estamos condenados a viver num mundo onde a água doce está cada vez mais escassa. O ar que entra pelos nossos pulmões e corre por todo o corpo através da corrente sanguínea está carregado de poluentes. Doenças que não existiam décadas atrás matam milhares todos os anos. Furacões, excesso de chuvas, seca,
Famílias que perderam tudo, inclusive as próprias vidas. Quem pensa que o Brasil está fora desta rota trágica está enganado. A temperatura do planeta já subiu 0,8 graus Celsius e subirá, no mínimo, mais 1 grau por causa da emissão de CO2 na atmosfera. Mas esse número ainda é otimista, já que a Agência Internacional de Energia prevê um aumento de 3 graus na temperatura da Terra. Então, o aumento dessa temperatura já ocasionou o maior derretimento das calotas polares, e isso já ocasionou o aumento do nível médio do mar de 17 centímetros. O maior desafio da nossa geração já e da próxima geração é evitar que a temperatura média da Terra ultrapasse os 2 graus Celsius. Se isso ocorrer, se a gente continuar no mesmo modelo de desenvolvimento, isso pode acontecer muito em breve. E se isso acontecer, a gente vai alcançar os tipping points, que a gente chama que é o ponto de não retorno. Ou seja, não precisa mais da ação humana, a própria natureza, a partir do momento, ela se autodestrói. É interessante a gente ver que é muito diferente no mundo e no Brasil. No mundo, os setores que mais contribuem para o aquecimento global é a geração de energia elétrica e o setor de transportes. No Brasil, é um pouco diferente. No nosso caso, a gente tem o desmatamento da floresta amazônica como principal causa de emissão de gases de efeito estufa. Atualmente, mais da metade dos gases de efeito estufa vem do desmatamento e das queimadas na floresta. Além disso, no Brasil, a agricultura tem um peso muito importante, até porque o Brasil é uma grande potência mundial de produção de grãos, exporta muitos grãos, então, de certa forma, nós emitimos aqui muita coisa que é consumida fora do país. Cerca de 70% do planeta Terra é composto por água, porém, apenas 1% de toda essa água é potável. Um ser humano consegue ficar 40 dias sem se alimentar, já sem água, em 72 horas, ele morre. Mas se esse líquido é tão importante, por que é que se desperdiça tanto? A cada 1 segundo, a grande São Paulo desperdiça uma quantidade de água que daria para abastecer 3 milhões de pessoas por dia. Se apenas 1 milhão de pessoas, durante um mês, fechar a torneira para escovar os dentes, a água que vai ser economizada só nesse pequeno gesto, fechar a torneira para escovar os dentes, é a água que cai pelas cataratas do Iguaçu por 12 minutos. Então, mesmo um grupo que não é a população do planeta, 1 milhão de pessoas, é uns 6 mil avos do que é a população do planeta. Durante só um mês, não estou falando em 1 ano, 10 anos, a vida toda, conseguiria fazer um efeito enorme, um impacto enorme. Mas outro grande problema, além do desperdício, é a poluição das águas. No Brasil, os maiores agravantes são o descarte de lixo em rios e a falta de saneamento. Outros recursos naturais também já têm data para entrar em extinção. O mundo já sofre com o aumento desenfreado da população. Muito mais do que isso, a sociedade contemporânea consome mais do que realmente necessita. A humanidade levou 50 mil anos para chegar ao primeiro bilhão. Depois levou 133 anos para chegar no segundo bilhão. E hoje, a humanidade leva 12 anos para cada bilhão. Estes bilhões adicionais que vieram desde 1920, mais ou menos, num crescimento exponencial da população, consomem muito mais hoje do que consumiam há 40 anos atrás. O mundo consome de forma inconsciente. 30% do que uma pessoa compra vai direto para o lixo. As escolhas de hoje definem o futuro, ou melhor, definem se teremos vida no futuro. Como interromper esta caminhada em direção à tragédia? Como evitar uma tragédia anunciada por todos os cientistas que estão com clareza nos mostrando a deterioração das condições de vida humana na superfície do planeta. Como voltar à perenização dos serviços ambientais? Ou seja, em outras palavras, como evitar que a gente esteja exaurindo os recursos naturais?
ultrapassando os limites do razoável, os limites a partir dos quais a Terra não consegue se autorregenerar, autorreciclar natural e espontaneamente. Só vamos conseguir essa mudança se houver uma ruptura, uma transformação radical na nossa forma de viver, na nossa forma de consumir, na nossa forma de produzir. Nós precisamos inaugurar uma nova civilização, uma civilização sustentável. O item sustentabilidade precisa ser uma variável no polinômio da produção, uma variável nas nossas vidas, no cotidiano das nossas vidas, para enfrentarmos essas questões ambientais e termos a convicção de que estamos preservando o nosso planeta para as futuras gerações. Já disseram que desta vez não haverá uma arca de Noé que salvará alguns e deixará os outros morrerem. Ou nos salvamos todos, ou ninguém sobreviverá. E o programa Viver Sustentável fica por aqui. E se você também quer mudar o mundo, faça a sua parte. Até o próximo programa. Até lá.